Bem, boa tarde, pessoal. Aqui todo mundo me conhece. Então, vou dispensar essa apresentação. Estou muito feliz com todos vocês aí participando, dando sequência àquela ideia de realmente cada vez mais falar sobre liderança, falar sobre como lidar com pessoas, falar como autoliderar, liderar grupo, como estabelecer de fato aqui no Cefet e cada vez trazendo mais pessoas aqui para o Cefet também, nesse contexto de não só liderança num sentido de conduzir uma equipe para fazer alguma coisa, mas algo até que a gente tinha parado um pouco e está retomando, mas essa ideia de ajudar aqui dentro do Cefet criar uma cultura empreendedora, uma cultura de fato de identificar oportunidades e a partir dessas oportunidades resolver problemas, encarar os problemas como oportunidades de fato de criar soluções, de desenvolver alguma coisa e de fato isso também refletir em criação de empresa. A gente tem incubadora de empresa aqui que durante um tempo funcionou e que está já aí há uns 3 anos parada. A gente tem empresa júnior aqui, então a gente tem teoricamente, várias atividades no Cefet, aqui no Campus Nova Iguaçu, relacionados a o empreender de uma forma mais ampla e que não necessariamente a gente tem aproveitado isso. Muitas vezes a gente desenvolve aqui projetos e esses projetos acabam, no olhar dos professores, isso daria para virar um produto, daria para virar um serviço, daria para virar uma empresa, daria para de fato virar uma solução além do projeto final ou de uma iniciação científica ou de um mestrado, de um doutorado, mas acaba parando aqui, acaba não indo para frente, porque de fato, apesar da gente falar, não tem um ambiente que realmente estimule os professores, os alunos, ex-alunos, a comunidade aqui no entorno, de ter esse olhar. E o que isso tem a ver com essa palestra? Isso também tem a ver com essa capacidade de lidar com gente. Porque para a gente fazer qualquer coisa de relevante na vida, a gente lida com gente. E, de fato, uma das maiores barreiras para a gente alcançar bons resultados na nossa vida, e eu vou chamar isso de sucesso, é, de fato, a nossa baixa capacidade de lidar com as pessoas. E nos diferentes contextos, seja dentro aqui de uma instituição de ensino, seja num contexto empresarial, num contexto familiar, tudo se resume a lidar com pessoas, a influenciar pessoas, a de fato saber lidar com as pessoas, né? Então, já aqui, mais especificamente, essa palestra é totalmente baseada num livro de um autor que eu gosto muito, que é o Dale Carnegie. Volta e meia eu falo dele. E é um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Então, é baseado em 5 capítulos desse livro. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E o primeiro que eu vou falar aqui, que eu gostei muito do nome, que ele provoca bastante, é: se você quer tirar mel, não espante a colmeia. E como histórias conectam pessoas, eu vou começar aqui com a história de um bandido que ele ficou muito famoso nos Estados Unidos. Os exemplos que o Dale Carnegie usa, eles não são tão próximos da gente, porque o Dale Carnegie morreu no final do século passado. Então ele usa às vezes uns exemplos que um ou outro talvez lembre de algumas histórias, mas esse foi um bandido famoso na época aí da década de 30, que ele era conhecido como Two Gun. Era um cara que matava um monte de gente, assaltava direto, ele usava 2 armas. E um belo dia, esse camarada estava com a namorada dele no estacionamento, aí um policial parou do lado e falou assim: eu queria ver a sua habilitação. E ele abaixou o vidro e deu um tiro no policial, saiu do carro, pegou a arma do policial e acabou de executar o policial. E logo depois, né, um tempo depois, algumas semanas depois, aí aquelas coisas de filme, perseguição com um monte de coisa, e quando estavam atirando contra o apartamento onde ele estava, ele escreveu um bilhete. Então tem inclusive filme baseado nessa história, e nesse bilhete ele escreveu assim: a quem possa interessar.
E uma das coisas que estava escrito é: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Então, essa é uma das histórias que registra nesse livro. E nos olhos de qualquer pessoa, essa própria pessoa, ela costuma ser muito boa. Então, no nosso próprio olhar, quando a gente olha para a gente costuma julgar que a gente tem um monte de boa intenção, que tudo o que a gente faz tem uma justificativa por trás. Então, esse livro tem esse capítulo especificamente tem vários exemplos de bandidos famosos e que eles, depois de presos, eles tinham várias justificativas de por que eles tinham matado, por que eles tinham assaltado. E, na verdade, quando a gente vai conversar com as pessoas, quando de fato as pessoas são confrontadas de uma maneira direta com algo errado que elas fizeram, geralmente a resposta é não, veja bem, geralmente tem justificativas para isso. E isso precisa levar a gente a entender que a crítica, e aqui a palavra crítica é no sentido de crítica destrutiva, é a crítica pela crítica, ou pelo menos a crítica com cara de crítica. Então, é de fato a repreensão, ou uma crítica que, ainda que seja recheada de boas intenções, feita de maneira muito dura, principalmente de maneira pública. Então, com esse olhar, a crítica ela é fútil. Por quê? Porque ela coloca a outra pessoa, a pessoa que é alvo da crítica, na defensiva. Então ela para de ouvir o conteúdo do que a gente está falando e, na verdade, ela está preocupada com ela mesma. A gente acaba tocando na vaidade. Então, vou falar muito sobre isso, sobre o orgulho, sobre vaidade e, geralmente, a raiz de um monte de problema que tem entre as pessoas não é o conteúdo do que está sendo falado, mas é a maneira como está sendo falada, porque a gente acaba esbarrando no orgulho, a gente acaba esbarrando na vaidade. Então, tem um princípio, e aqui, quem aqui tem animal de estimação, ou pelo menos gosta de animal de estimação? Então, vocês vão entender o que eu estou falando. Geralmente, animais, quando você quer mudar o comportamento dele, ele responde muito melhor ao tal do reforço positivo. Então, ele fez certo, você dá uma comidinha. Ele fez errado, você não dá nada. Esse tipo de abordagem, ela costuma funcionar melhor do que a repreensão. Então, eu, por exemplo, sou de uma época que, quando o cachorro fazia xixi ou cocô no lugar errado, o dono pegava o rosto dele, né, o focinho, e esfregava no xixi, esfregava no cocô, ou, dependendo do ambiente, batia, brigava. Geralmente, o tipo do comportamento que aquele animal vai aprender, ele é pior do que o com reforço positivo. E, às vezes, a gente não gosta de ser comparado com bicho, mas, no final das contas, nós somos animais. E, nesse contexto, igual a todos os outros, em que a gente responde muito melhor ao reforço positivo do que ao reforço negativo, do que a justamente, em vez de apontar o que está errado, mas mostrar o que está certo e, a partir disso, canalizar para o bom comportamento. Então, tem um psicólogo, um americano, Hans Selye, não sei nem se fala assim, com a mesma intensidade com que ansiamos por aprovação, nós tememos a condenação. Então, se tem algo que toca na vaidade e que espanta lá na provocação da colmeia, é quando a pessoa que identificou algo que a gente fez de errado já começa dizendo que está errado. Isso é, do ponto de vista de, se a gente quer influenciar pessoas no bom sentido, se a gente quer interagir de maneira positiva com as pessoas, isso é mó furada. A gente já chegar apontando aquilo que está errado. E muitas vezes a praticidade, essa vontade de ganhar tempo, essa vontade de já ir direto ao ponto, é justamente o que leva a levar muito mais tempo, faz com que dê muito mais trabalho, faz com que a gente tenha que falar muito mais, tentar corrigir muito mais problemas que a gente acabou causando ao já apontar o que estava errado.
né? Então, e muitas vezes a gente pensa que quando trata com pessoas, a gente está tratando com criaturas que são lógicas. Mas, na verdade, eu até deixei ali riscado de propósito, porque, na verdade, quando a gente lida com pessoas, por mais pragmática que as pessoas sejam, por mais racionais que as pessoas pensem que elas são, no fundo, todos nós somos criaturas emotivas. E quando nós somos lembrados de que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é, isso cria um monte de barreira. Então, muitas das nossas escolhas, das observações que a gente está disposto a receber, passa pelo orgulho e pela vaidade. E a gente gosta disso ou não, lutando contra isso ou não, é importante a gente entender que as pessoas funcionam desse jeito. Se a gente funciona desse jeito, é só pensar nisso. Se imagina numa situação em que você fez algo cheio de boa intenção, você queria acertar, você se esforçou demais para fazer aquilo, e a pessoa que tem ali a responsabilidade de supervisionar, de liderar, de verificar se o que você fez está bom ou não está bom, ela já chega apontando justamente o que está errado. Ela não viu quanto tempo a gente gastou, ela não viu a paixão que a gente colocou naquilo, não viu nada daquilo. E geralmente a nossa resposta é, qual é? Pô, mas e o tempo que eu gastei? Então, é importante a gente olhar para esse tipo de situação com a gente, para quando a gente for lidar com outras pessoas, a gente não repetir isso, né? Então, olhar bem, se não funciona comigo, bem, provavelmente não vai funcionar com o outro. E nesse sentido é bom a gente pensar, bem, se eu que sou racional, eu que sou pragmático, eu que tenho um domínio sensacional sobre as minhas emoções, lido mal com isso, imagina um outro que não lida tão bem assim quanto eu. Beleza, gente? Então, é bom a gente levar em consideração, por exemplo, o que Benjamin Franklin, aqui a maioria conhece esse camarada, ele definiu como um dos pontos principais para o seu sucesso essa frase: não falarei mal de nenhum homem, falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Então, isso é ser intencional a não ignorar o que está errado, mas entendendo que é mais fácil conectar, é mais fácil, de fato, chegar ali ao núcleo do problema, apontando, reforçando o que está bom. Para, a partir desse lugar de reforçando o que está bom, apresentando o que está bom, aí, de fato, conduzir a pessoa, a própria pessoa a reconhecer aquilo que ela fez de errado. Parece que vai dar mais trabalho, mas a médio e longo prazo dá bem menos trabalho e a gente consegue melhores resultados do que se a gente tentar ser direto ao ponto, né? Porque nós não somos lógicos, nós somos criaturas emotivas. Então, nesse sentido, o próprio Dale Carnegie, ele vivia de acordo com essa máxima: não critique, não condene e não se queixe. E isso é tão natural, porque o ser humano, de uma forma geral, não tem nenhuma dificuldade em enxergar o que está ruim. A gente tem uma facilidade enorme de enxergar o que está ruim, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar aquilo que é bom. Então, de uma regra geral, é melhor a gente vigiar a crítica, a condenação e a queixa do que vigiar o elogio. Beleza? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque criticar é fácil. Então, olhar o que está errado, e a maioria das pessoas, quando faz algo de errado, ela sabe que está errado. Então, a gente já chegar apontando o que está errado, a gente só está tocando num lugar de vaidade que ela, na verdade, já até sabia. E que agora, só que quando eu sei que eu fiz algo errado, sou eu comigo mesmo. Mas quando isso vem de fora, de novo, né, isso levanta um monte de barreira. Então, quando a gente faz a tal da empatia, né, tentar se colocar no lugar do outro sendo o outro, ou pelo menos tentando compreender aquilo que está acontecendo, o porquê que ela fez o que fez, isso acaba gerando simpatia, isso acaba gerando em nós uma tolerância um pouco maior.
isso acaba gerando um sentimento positivo em relação ao outro. Isso acaba, então, facilitando essa interação com as outras pessoas. Então, e aí, continuando aqui, provocando, né, esse é o grande segredo de tratar com as pessoas, né? Esse é o segundo capítulo que eu gostaria de destacar nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, na verdade, só existe uma forma da gente conseguir que qualquer pessoa faça qualquer coisa. É, de fato, conseguindo o que ela queira fazer. Isso parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque muitas vezes a gente acha que o outro vai fazer só porque eu estou mandando, o outro vai fazer só porque é o certo a fazer, o outro vai fazer porque é bom. No final de tudo, ainda que seja obrigado, a pessoa só vai fazer se ela realmente quiser fazer. E tem aqui duas frases que falam a mesma coisa de formas diferentes e elas me chamaram muita atenção. Os dois que falaram eram tanto filósofos quanto psicólogos, um é esse John Dewey e outro é William James. E aí o primeiro fala: o anseio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser importante. E o outro que fala mais ou menos a mesma coisa, mas de um jeito diferente, é: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Então, todo ser humano quer se sentir importante. Todo ser humano quer ser elogiado. Todo ser humano quer reconhecimento. De novo, quer a gente goste disso ou não. E tem gente que a maneira dela ser reconhecida é se sentindo humilde. Então tem muita gente que a maneira dela se sentir importante é quando os outros falam: olha como essa pessoa é humilde, como ela faz as coisas sem esperar nada em troca. Então, o ser humano é meio doido mesmo, a gente é meio estranho. Então, mas de fato, é esse desejo de se sentir importante, esse desejo de... E esse William James colocou de um jeito que é bem forte, que é essa ânsia de ser apreciado, de ser elogiado, é que faz com que a gente queira comprar roupas novas, principalmente da moda. E a gente vive um negócio tão estranho que há 10 anos atrás, se a gente estivesse usando as roupas que a gente usa hoje, a gente ia falar: meu Deus, que coisa ridícula. Que coisa cafona, que coisa antiga, pô, que negócio década de 50, aí hoje o década de 50 é o super novo, é o super bonito, pô, mas se há 10 anos atrás, eu brinco que eu tinha umas calças cargo, que eu tinha um amigo que odiava essas calças, toda vez que ele me via ele ficava desesperado, ele tinha vontade de tacar fogo, aí um dia Bianca, minha esposa, pegou e de fato jogou fora as minhas calças cargo, aí hoje voltou à moda, eu falei: tá vendo, eu era de vanguarda, eu já estava na moda, as pessoas é que não sabiam, né? Então, é esse desejo de ser reconhecido que faz com que a gente queira carro novo, que troca a lanterna, e a gente fala: meu Deus, ficou maravilhoso. Ficou nada, é a mesma coisa. Mas é essa vontade de ser exclusivo, é essa vontade de alguém de fato olhar para a gente e dizer: tá aí uma pessoa que é importante, tá aí uma pessoa que é digna de ser apreciada. Então, inclusive isso faz com que a maioria das pessoas destaque tanto as suas conquistas. E é aí que um monte de gente leva a gente para tudo que é lugar. Então, os influenciadores digitais estão aí para isso, as fake news estão aí para isso. É esse reforço da gente ouvir aquilo que a gente já queria ouvir. E quanto mais as pessoas falam aquilo que a gente queria ouvir, mais a gente gosta daquela pessoa, mais a gente entende: tá vendo, tá aí uma pessoa que é inteligente. Inteligente nada, ela só está reconhecendo que eu sou e eu é que estou feliz com isso. E algo que até para a gente refletir, e o Dale Carnegie fala isso de várias formas diferentes, é o que faz uma pessoa se sentir importante, determina o caráter dela. Então isso é algo até para a gente avaliar. O que me faz sentir importante? O que as pessoas apreciam em mim, que isso me deixa feliz? Será que de fato é algo bacana? Será que eu gosto, se eu for pensar bem,
será que de fato é um traço da minha personalidade que eu realmente gosto? Né? Então, é algo que é importante a gente entender. E esse camarada aqui, Charles Schwab, a história dele eu achei muito bacana, né? E a provocação é ser sincero na aprovação e generoso no elogio, porque a gente geralmente é sincero na crítica e super generoso em falar mal. Né? Geralmente a gente faz isso assim, com uma facilidade. E esse camarada, ele em 1901, quando ele tinha de 38 para 39 anos, ele se tornou presidente de uma das maiores empresas de aço dos Estados Unidos. Era uma empresa do Andrew Carnegie. Inclusive, um detalhe que eu já até falei outras vezes, o Dale Carnegie, o nome dele de nascimento não escreve Carnegie do jeito que ele assinava. Ele mudou o jeito de escrever o sobrenome por causa do Andrew Carnegie, que não tinha nada a ver com ele, mas o som dos dois sobrenomes era igual. Então ele mudou para que as pessoas achassem de fato que ele era da família desse camarada. Então ele era muito intencional no que ele fazia. Então Dale Carnegie, do jeito que ele escrevia, era o nome artístico. Porque as últimas letras não eram IE, era AY, mas o jeito de falar era igual. Mas o Andrew Carnegie era um cara que... Aqui a gente está falando de 1901. Então, 1901, $3.000 por dia, hoje já seria um absurdo receber isso por dia. Mas esse camarada, em 1901, então isso talvez fosse equivalente hoje a uns $8.000 por dia, se não for mais do que isso. Então, esse camarada virou presidente. Na verdade, essa US Steel era um conglomerado de empresas. Então, o Andrew Carnegie foi comprando várias empresas e depois mudou o nome. E esse cara se tornou o presidente. E aí perguntaram para ele, tá bom, mas qual é o segredo aí do seu sucesso? Como é que você conseguiu levar a US Steel para onde ela foi? E aí ele falou isso: considero que minha habilidade em despertar o entusiasmo entre as pessoas a maior força que possuo, e o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em meu pessoal é através da apreciação do encorajamento. Então é um camarada que ele mesmo falava: estou sempre ansioso para elogiar, mas repugna-me apontar faltas. Se gosto de alguma coisa, sou sincero na minha aprovação e generoso no meu elogio. Então esse é um camarada que, em outras partes do livro e outras coisas que eu li sobre ele ia nas fábricas elogiando o que os funcionários faziam de certo. Então, em vez dele ficar reforçando aquilo que eles estavam fazendo de errado, ele elogiava o que eles estavam fazendo de certo. E às vezes parece que é bajular, parece que é manipular, mas não é isso. É aquilo que de fato é bom, ser sincero no elogio. É mudar o jeito de encarar as coisas. De fato, reprogramar a nossa mente. Porque, naturalmente, a gente procura falha. Isso é muito comum, isso é fácil para a gente. Então aqui, sem prestar muita atenção, eu consigo falar um monte de coisa que está errada. A mancha que está na parede, o ar-condicionado que não está gelando direito, a porta que não fica destrancada, a pilha que está faltando. E aqui eu consigo falar mais de 200 coisas que estão erradas aqui. Mas para eu ver coisas de bom, aí eu vou ter que parar, vou ter que pensar, vou ter que refletir. Então, isso é uma mudança de mentalidade. Só que, quando a gente faz isso, a gente está justamente ajudando a relação com as outras pessoas a ficar melhor. Porque como naturalmente a gente já procura coisas ruins, esse não natural de realmente procurar elogiar é algo inesperado. Então é inesperado uma pessoa que geralmente está esperando criticarem o que ela está fazendo, ela receber um elogio. Isso abre muitas portas. Né? Então, uma história que também me chamou muita atenção, e às vezes, aqui tem 2 maridos e vão entender o que eu vou falar, e daqui a pouco vocês 3 vão virar esposas, né? E a esposa de um camarada, e nem registro o nome desse homem, ela fez um curso de autoaperfeiçoamento. E aí, nesse curso, ela recebeu uma tarefa,
que era, olha, pergunta na sua família 6 coisas que você poderia melhorar para ser uma esposa melhor. E aí o jeito que ela até falou foi uma esposa mais eficiente. Então ela virou para o marido e perguntou, olha, fala para mim 6 coisas que eu poderia melhorar para ser uma esposa mais eficiente. Bem, ela pediu isso. Por exemplo, se minha esposa tivesse feito isso, eu ia falar. Furada total. Mas, porque às vezes a gente acaba sendo muito literal naquilo que pedem pra gente, e muitas vezes as pessoas pedem algumas coisas com as palavras, mas elas estão pedindo outras coisas. Então, algo que eu escuto muito lá na igreja é o corpo fala, e a gente precisa entender isso. Né? Muitas vezes as pessoas estão perguntando alguma coisa pra gente, mas elas não querem saber aquilo. Muitas vezes elas querem validação. Então a gente tem que ter muito tato naquilo que a gente vai falar. Então esse marido respirou fundo, pensou muito bem e falou, não, beleza, vou fazer isso, mas eu vou escrever isso num papel e depois te entrego. Aí depois ela saiu, ele ligou para a floricultura e pediu para entregarem 6 rosas. E além dessas 6 rosas, ele escreveu um bilhete. E aí nesse bilhete estava, né, não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Ela tinha pedido para ele falar 6 coisas, ele não fez isso. E em vez de falar 6 coisas que ela precisava mudar, ele mandou 6 rosas para ela. E deixa muito claro no texto que ele nunca tinha feito isso. Então, você, marido, que nunca fez isso, fica tranquilo. Ele também não. Mas vou fazer. Inclusive, está na minha listinha de coisas para fazer. Então, mas esse camarada, ele estava num curso do Dale Carnegie, ele falou, muitas mulheres que fizeram o curso com ela me procuraram e falaram, foi o gesto mais cortês que eu já vi na minha vida. E aí esse camarada falou, a partir de então eu entendi o poder que tem um elogio. Então, às vezes são coisas muito simples, e que a gente dá muito mole, e às vezes, né, aqui algumas pessoas já vão ter ouvido esse exemplo, mas tem um pastor que é muito famoso com famílias, que é o Cláudio Duarte. E ele dá esse exemplo, e vários outros dão esse exemplo também, de uma pessoa que chegou, um casal querendo se divorciar, a esposa revoltada, falando, eu sou casado há mais de 30 anos e ele nunca diz que me ama. E aí a mulher falou um monte de coisa do marido, aí o pastor virou para ele, cara, mas por que você nunca falou? Pastor, no dia que a gente casou, eu disse que eu amo e eu não mudei de ideia. Então, isso parece piada, mas não é. E às vezes a gente faz isso. Tem coisas que a gente acha que são tão óbvias que a gente não fala. Mas é melhor falar o óbvio quando o óbvio é bom do que achar que o outro já sabe. Né? E isso é mais comum nos homens, mas a mulher faz a mesma coisa. Tá? E uma outra história que também me chamou muita atenção é sobre esse camarada aqui, não sei se a maioria aqui conhece, mas é o Stevie Wonder. E uma professora, um belo dia, no interior dos Estados Unidos, numa roça, pediu ajuda a um menino cego, porque ele tinha um ouvido muito bom. Ele falou assim, menino, me ajuda aqui a encontrar onde é que está um camundongo que está aqui na sala. E aí, pelo camundongo faz o barulhinho, né? Ele faz um negócio fininho, e aí ajudou. E aí foi a primeira vez que alguém tinha reconhecido essa capacidade auditiva que ele tinha. Porque ele era cego e aquilo mudou a vida dele. E a partir daquele dia, e o próprio Stevie Wonder, que conta essa história também, que a partir daquele dia ele passou a treinar mais ainda a audição dele. E isso levou ele a estudar música, e aí ele, com o nome de Stevie Wonder, virou um dos compositores mais relevantes. E no livro está lá de 1970, mas esse camarada foi relevante até 10 anos atrás. Um camarada cego que, por causa de um reconhecimento, não foi nem um elogio, a professora nem virou para ele e falou assim, cara, você tem uma audição sensacional, foi só, me ajuda aqui, menino, porque você escuta melhor que os outros. Ele tomou aquilo para ele, ou seja, elogios mudam vidas de verdade. Né? Isso é algo que a gente precisa levar em consideração e algo que realmente a gente tem que entender qual é a diferença, é porque bajulação é algo que é nojento,
A bajulação enoja. A bajulação ela é frívola, egoísta, ela é falsa, que nem esse dinheiro aí do banco imobiliário. Então, não é sobre bajular, é sobre, de fato, elogiar de forma sincera. Porque bajular é fácil, você fala qualquer coisa. Bajular tem a ver com falar o que o outro quer ouvir. Bajulação ela é falsa, bajulação é da boca para fora, bajulação é para conseguir alguma coisa. Então, nesse sentido, ela é egoísta. Só que ela é fácil de identificar e ela é universalmente condenada. Ninguém gosta de bajulação, ninguém. Nem quem gosta de ficar sendo elogiado o tempo todo gosta de bajulação. Né? E ela, quando de fato é reconhecida, ela causa muito transtorno. E o elogio, né, quando ele é de fato elogio, ele é sincero. Ele vem de uma mudança de mentalidade, então ela vem do coração. Ela é altruísta porque ela tem a ver com o outro. É reconhecer algo de bom no outro. E isso não vai levar nada diretamente de bom para a gente. Isso vai só mudar a vida do outro. Mas é sempre admirado. Um elogio sincero, ele é sempre bem recebido. E é um novo modo de viver, é um novo modo de pensar. De fato, da gente identificar aquilo que é bom, mas mais do que identificar. E, de fato, tornar aquilo externo. Né? E elogio é algo que a gente faz de maneira pública. Claro que a gente tem que entender o contexto. Nem todo elogio cabe naquele contexto. A gente tem que entender o que a gente está falando. Então, e reforçando, magoar as pessoas, ou seja, quando a gente, de fato, é generoso na crítica, isso não muda ninguém. Muito pelo contrário. Isso só cria barreira, cria resistência, isso faz com que a pessoa faça com muita má vontade aquilo que ela tem que fazer. Né? Então, tem um texto que eu procurei, inclusive, qual era o autor desse texto. Né? O Dale Carnegie, ele recortou isso, na época que o jornal era de papel, ele recortou esse texto que eu vou ler aqui e colou num espelho que ele via todo dia. Então ele lia esse texto, segundo o próprio Dale Carnegie, todo dia, e fui procurar. Esse texto ele é muito antigo, a primeira vez que ele apareceu foi em 1830 e qualquer coisa, mas sem um autor identificado, que é: passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade do ser humano, que eu faça já, que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei novamente. Então é entender que a oportunidade de fazer algo de positivo para alguém, talvez a gente nunca mais tenha. Então, com esse olhar de agregar valor à vida das pessoas, com esse olhar de servir os outros, com esse olhar de fato, trazer aquilo que é bom à tona. Por quê? Porque o natural é o contrário. Então, da gente realmente entender que é um estilo de vida, que de fato é uma nova mentalidade de procurar e tornar público aquilo que é bacana, ou seja, seja sincero na sua aprovação e generoso no seu elogio. E assim, as pessoas vão guardar as suas palavras. Então, esse caso do Stevie Wonder, por exemplo, que um reconhecimento formou um cara muito relevante. Aqui eu poderia falar de vários exemplos. Então, tenho certeza que cada um aqui vai lembrar de alguma coisa que ouviu quando era bem mais novo, algo que aquela pessoa às vezes nem lembra, mas marcou a gente. Né? Então, isso é algo para a gente ser muito intencional no que faz. Né? Terceiro ponto aqui que eu queria falar que é bem provocador, aquele que conseguir isso terá todo mundo ao seu lado. Né? Então, o Dale Carnegie conta essa história, que ele, sempre que ele podia, ele viajava para um lugar, e esse lugar, uma das comidas típicas do lugar, uma das sobremesas típicas, era morango com creme. Ele falou: eu gosto muito de morango com creme, mas estranhamente os peixes preferem minhoca. Então, quando eu vou pescar, a primeira coisa que eu tomo cuidado é não espetar no anzol morango com creme, mas botar uma minhoca. Por quê? Porque ele, apesar dele gostar de morango, aquilo que ele vai pescar tá nem aí para morango com creme, que é minhoca. Isso parece meio ridículo, mas quando a gente entende que a gente é chamado para fazer coisas relevantes, e para a gente fazer coisas relevantes, a gente precisa de outras pessoas, então a gente precisa atrair as pessoas. E essa é a ideia de pescar pessoas. Então,
por que insistir em fazer aquilo que eu gosto? Então, a provocação é essa, é olhar para o que é benéfico para o outro. E, de novo, isso parece óbvio. Poxa, para eu conectar pessoas, as pessoas não querem aquilo que eu gosto. Porque, na verdade, quando a gente é muito sincero, a gente não está nem um pouco interessado no que o outro gosta. Eu estou interessado no que eu gosto. Eu estou interessado nos meus problemas. Então a gente precisa ser inteligente e intencional e entender que o outro também pensa assim. Então, é passar a olhar para o que o outro precisa, o que o outro gosta. E, de novo, não é bajulação, porque isso traz benefício para o outro. Tá bom? Então, não estou aqui motivando ninguém a bajular, não estou motivando ninguém aqui a manipular. Vou falar um pouquinho mais sobre manipulação daqui a pouco. Mas tem algo que é muito bacana. Então, um escritor famoso aí da década de 50 escreveu um livro chamando Influenciando o Comportamento Humano, esse Harry Overstreet, e ele escreveu isso aqui. O melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém é despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que puder conseguir isso terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho sozinho. Então aqui a provocação é o jornalista perguntando o que o outro quer. Quando vai fazer uma entrevista, e isso parece meio óbvio, mas eu já vi um monte de jornalista fazendo o extremo oposto. Faz uma série de perguntas que não tem nada a ver com o entrevistado. E aí o que o entrevistado faz? Fala com maior má vontade. E quando a gente vai conversar com alguém, você quer que esse alguém fale muito? Pergunta o que é interessante para ele, não o que é interessante para você. Né? Então, o Andrew Carnegie, né, que eu já até citei o exemplo dele lá, no caso do Charles Schwab, é que o Andrew Carnegie era um cara que começou a vida dele ganhando 2 centavos de dólar por hora, e quando ele morreu, isso lá em 1919, ele deixou uma fortuna de 365 milhões de dólares. É considerado um dos caras mais ricos que já existiu, né, porque se for converter o quanto ele tinha de dinheiro, é muito dinheiro. E ele que falava isso. A única maneira de influenciar as pessoas é falando sobre o que as pessoas querem falar. Aquilo que é interessante para elas. Então, e de fato, uma das maneiras de a gente fazer isso é ver através do ponto de vista do outro. Isso é um exercício que é um desafio muito grande. Então, o que é a tal da empatia? É se colocar no lugar do outro sendo o outro. E um dos maiores desafios é isso, porque geralmente, quando a gente se coloca no lugar do... Se você está aí, tá de boa. Muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acaba se colocando no lugar, na situação do outro, mas sendo a gente. Não, eu no lugar de fulano faria isso, faria nada. Porque no lugar do outro você ia fazer o que o outro fez. Que você é o outro, você não é você. Então isso é um desafio muito grande. Porque quem é pai, né, quem é mãe, faz muito isso. Eu no seu lugar não faria nada, faria a mesma coisa. Então é importante a gente começar a ser intencional isso. Em ver a vida através das lentes do outro. Para entender o que o outro gosta, o que leva o outro a fazer o que o outro faz. E nesse sentido, né, nesse ponto aqui, de fato, quando a gente quer conversar com alguém, a melhor maneira desse alguém abrir o coração para ficar com o coração mais aberto para aquilo que a gente quer falar a nível de influência, aquilo de chegar num consenso, a realmente, de alguma maneira, construir algo junto, é falando sobre o que é interessante para o outro. Só que para isso a gente precisa saber o que é interessante para o outro. Né? E nem sempre isso vai ser verbalizado. A gente precisa, de alguma forma, procurar essas dicas daquilo que é interessante para o outro. Né? E algo que eu achei bem bacana, até porque o Carnegie, o que começou na vida dele foi falando para vendedores, e existem muitos vendedores que são frustrados. Né? Trabalham muito, mas vendem muito pouco. Trabalham muito,
mas estão sempre tentando vender alguma coisa. Estão sempre preocupados com eles mesmos. Porque se tem algo que a gente não tem nenhum interesse é em comprar nada. No sentido de que me vendam alguma coisa, melhor dizendo. Eu não quero que ninguém me venda nada. Se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou lá e compro. Então, muitas vezes, quem vende não está interessado no outro, está interessado em vender. Está interessado em se livrar daquele produto, daquele serviço, ou de alguma forma de aumentar a sua carteira. Quando, na verdade, o outro só está interessado no outro. Eu estou interessado em resolver os meus problemas. Então, se alguém tem a solução do meu problema, eu estou disposto a comprar aquilo. Mas se alguém está só querendo me vender algo, eu não quero de jeito nenhum. Então, essa é a ideia. Todo cliente, no fundo, e eu não estou aqui falando só de uma troca financeira, monetária, porque no final das contas, quando a gente está fazendo algum tipo de apresentação, a gente está fazendo algum tipo de demonstração, quando a gente lá na empresa quer convencer alguém de um projeto, a gente está vendendo alguma coisa, né? Então, é uma troca que é muito mais do que financeira. Então, é importante que a pessoa que de alguma forma é um cliente em potencial nesse contexto, que ele não sinta que você está tentando vender alguma coisa. Porque se ele chegar a essa conclusão, acabou de criar uma barreira no coração. Porque ele não quer, a gente não quer sentir. A gente quer sentir, não, aquilo eu gostei, então eu quero. Então, e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa olhar a partir do ponto de vista do outro. E, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma barreira ali muito tênue entre motivar e manipular. Então, de novo, a ideia aqui não é manipular, do mesmo jeito que a ideia, quando estava falando de elogio, não é bajular. Então, aqui algumas frases que ajudam a entender o que é manipulação, né? Eu gosto muito do John Maxwell, eu falo bastante dele. Tem vários livros sobre liderança e o Mark Cole é CEO de uma das empresas do John Maxwell, tem um podcast, fala muito sobre liderança. E essas frases me marcaram muito. E a primeira é: posso manipulá-lo, o que significa que o movo para minha vantagem, para meu benefício. Ou eu posso motivá-lo, o que significa que eu o movo para a sua vantagem, para a vantagem pessoal e mútua dos dois. De uma outra forma, manipulação é inspirar os outros no que é melhor para mim. Então, manipular é quando de alguma forma eu estou influenciando a outra pessoa para que ela faça algo que no final das contas só traz benefício para mim. Isso é manipular. Mas quando de alguma forma eu estou influenciando aquela pessoa para algo que, ainda que traga benefício para mim, mas traga benefício para ela, aí já não é manipulação, aí é inspirar, é motivar. Então, tem muitos exemplos disso, né? Mas uma pergunta que é um norte para a gente realmente saber se a gente está indo pelo caminho da manipulação ou da motivação eu estou genuinamente interessado nos outros? Eu genuinamente estou interessado na minha equipe? Eu quero só que a minha equipe alcance os meus objetivos ou eu quero agregar valor à minha equipe? Eu, de fato, quero que as pessoas façam um monte de coisa para que aquilo que eu entendo que é bom aconteça? Ou eu, de alguma forma, influencio as pessoas porque eu acredito que aquilo vai trazer benefício para elas também? Então, isso passa a enxergar o outro. E aí, de novo, isso em qualquer contexto a gente consegue pensar dessa forma. E eu gosto muito dessa frase, né, que é de despertar no outro um desejo ardente. E esse ator, e ele foi governador lá nos Estados Unidos, William Winter, ele fala isso: a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. É a gente querer se expressar, né? Isso os artistas, de uma forma geral, têm uma tendência de colocar para fora de uma maneira mais concreta, então às vezes com algum tipo de arte, mas
tempo todo a gente quer se expressar, e isso é uma necessidade do ser humano, e um exemplo a gente entender isso, né, é, por exemplo, criança que tem dificuldade de comer alguma coisa, que seja saudável. Geralmente é isso, não tem nenhuma dificuldade de comer porcaria, mas em comer algo que é saudável, às vezes tem dificuldade. E uma das técnicas que mais funciona, e eu já testei isso diversas vezes e funciona mesmo, mas eu não sou o único, né, que já testou isso, muitos médicos, psicólogos de criança falam bastante sobre isso. Você quer ajudar aquela criança a pelo menos experimentar aquele tipo de comida, chama ela para fazer a comida junto. É botar a criança para participar daquele processo. Isso tem a ver com autoexpressão. Porque agora não é a comida que o meu pai, minha mãe, minha avó quer que eu coma. É a comida que eu fiz. Então é diferente. Então não é algo que é o outro que quer que eu faça. Eu é que quero. Fui eu que fiz. Então, por exemplo, ninguém faz uma comida que eu gosto mais do que eu mesmo. Toda vez que eu cozinho, por mais que ninguém goste, eu sempre gosto. Porque eu fiz do jeitinho que eu queria fazer. Vou dizer sempre gosto, é um exagero, mas muitas vezes está exatamente do jeito que eu queria que ficasse. Então, passa muito por isso. E na maioria das vezes, não é porque ficou um espetáculo, é porque fui eu que fiz, e eu estou orgulhoso de ter feito aquilo. Então passa muito por isso. E isso vem de... Quando você tem uma ideia muito bacana, e de fato você quer que o outro participe daquela ideia bacana, em vez de você dizer, olha a ideia que eu tive. Não. Mostra para essa pessoa os ingredientes da ideia. Mostra para essa pessoa o caminho que você levou para chegar naquela ideia. E olha, sem querer, ela vai aqui provocando, né? Vai cozinhar, vai misturar os ingredientes e olha, saiu justamente aquela ideia que você teve. Só que agora a ideia não foi sua, foi dela. E pasme, o que vai acontecer? Poxa, que ideia maravilhosa que você teve. Quem nunca passou por isso? Você fala 400 milhões de vezes aquilo. Finge demência. Aí uma outra pessoa falou de um jeito um pouquinho diferente. Meu Deus, que ideia sensacional. Rapaz, nunca... Aí vem aquilo que mata a gente. Nunca me falaram isso. Quando não vira para você e fala, por que você nunca me falou isso? Dá vontade de matar. Mas não, você tem que ficar feliz. Finalmente, aquela ideia brilhante agora virou parte do grupo. Então, é entender que, no final de tudo, ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ter aquela ideia de que está fazendo algo que foi ideia de outro. Quando a gente está fazendo algo porque a gente pensa que a ideia foi nossa, a gente fica super feliz. De novo, isso só não é manipulação se o que me motivou a ser intencional desse jeito é trazer benefício para o outro, ainda que traga benefício para mim. Então, num ambiente, por exemplo, de vendas que eu estava falando, numa relação de venda, são os dois que ganham com isso. Porque, de fato, quando a pessoa acredita no produto que ela está vendendo, no serviço, aquilo de fato está levando benefício. Então, isso não é manipulação, mas se é algo que eu sei que é ruim, eu quero convencer o outro a comprar, isso é manipulação. Beleza? Essa é a ideia. Então, aqui, o quarto capítulo, né, que eu queria destacar, e é bem provocador, faça isso e será bem recebido. E a continuação era por todos. Algo que eu botei de propósito desse cachorro. Eu não sou muito fã de cachorro, não. Quem me conhece sabe disso. Mas é verdade. A maioria das pessoas gosta muito de cachorro. E tem um motivo muito simples para isso. Porque o cachorro, geralmente, quando o dono está a muitos metros de distância, ele já começa a ficar todo empolgado. Ele vem, sinceramente, com o rabo abanando, com o brinquedinho lá que o dono mais brinca com ele e vem felizão e fica pulando. Então, não interessa se a comida que você dá para ele é boa ou é ruim, não interessa se a casa é grande ou é pequena, não interessa se você está com o cabelo escovado ou não está com o cabelo escovado, se tomou banho, se não tomou banho, ele vem todo felizão e é sincero na demonstração de quê? De apreciação. Apesar da gente chamar que o cachorro está expressando amor, ele não está fazendo isso.
Tá? Ele está expressando, de fato, essa fidelidade, ele está expressando essa apreciação pelo outro. Então, as pessoas, elas não estão interessadas em mim nem em você. Todas as pessoas estão interessadas nelas mesmas. De dia, de noite, de tarde, quando acabou de acordar, antes de dormir. Essa é a verdade. Apesar de a gente não gostar disso, no fundo, a gente está muito preocupado com a gente. A gente está muito interessado na gente. Então, é importante a gente, inclusive, para entender isso, não vou perguntar isso, mas vocês vão imaginar essa cena. Imagina que tiraram uma foto de um grupo e você faz parte desse grupo. Quem é a primeira pessoa que você olha no grupo, na foto? É impossível, é instantâneo. Tirou a foto, aí alguém vai lá e mostra a foto, o olho ele já se procura. Assim. É instantâneo. Se fizer esse experimento com 1000 fotos, das 1000, a gente 1001 vai procurar a gente na foto. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Aí se a gente ficou bom na foto, qual é a resposta? Rapaz, que foto boa. Ficou boa essa. Tá todo mundo mondrongo na foto, a gente tá lá bonitão. Rapaz, que foto boa. Aí a foto é um espetáculo, a cor tá bonita, tá todo mundo bonito e a gente tá só com o olho aberto e outro fechado. Rapaz, que foto horrível. Não é a foto tão horrível, eu que sou horrível na foto. Então, é entender que a gente funciona assim. Então, tem um editor de uma revista importante e o Dale Carnegie não disse qual era a revista, mas ele falava algo que toda vez que ele ia pegar uma história para publicar nessa revista, era uma revista de contos, ele com algumas frases só do autor, ele já sabia se o autor gostava ou não gostava de gente. E ele falou isso, se o autor não gosta de pessoas, as pessoas não gostarão de suas histórias. Então não é nem que as pessoas não vão gostar dele. Então, se a gente não for realmente sincero em relação à apreciação do outro, a enxergar o outro buscando o benefício do outro, a ser nesse sentido como os cachorros, como os animais de estimação de uma forma geral, de fato apreciar o outro pelo que o outro é, independente das circunstâncias, as pessoas não vão ter uma disposição positiva em relação àquilo que a gente está falando. Então, não é nem só sobre gostar da gente ou não, mas é sobre, no final das contas, aqui é sobre relação entre as pessoas. As pessoas não vão ter uma disposição positiva para aquilo que a gente está passando de mensagem. Elas não vão estar afim de ouvir o que a gente quer falar. Então, tem uma história que eu resumi aqui, né, e me marcou muito, mas aqui provavelmente todo mundo já ouviu falar num presidente dos Estados Unidos chamado Theodore Roosevelt. Então, ele era um camarada que a história conta que foi um dos presidentes mais queridos nos Estados Unidos. Ele sabia o nome de todos os funcionários da Casa Branca, ele sabia o nome de todo mundo, numa época que tinha escravo, então o nome aqui bota criado, mas no final das contas era escravo, tá? E o Dale Carnegie registrou o que um cara que tinha sido escravo dele, tá? Criado dele, enquanto ele era presidente, esse cara escreveu um livro dedicado a esse presidente, ao Roosevelt. E esse ex-escravo registra. Certa vez minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Um detalhe aqui eu não sabia que era perdiz, fui procurar esse frango aí colorido, tá? Que muita gente come esse negócio aí. Então tá aqui. Ela nunca vira uma perdiz daquela espécie específica e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Então imagina que você é um presidente dos Estados Unidos respondendo uma pergunta que a esposa de um criado dele fez. E ele falou com detalhes sobre a perdiz. Um belo dia, toca o telefone na casa desse criado. A mulher que atendeu era o presidente. Dava para ver pela janela a casa onde ele estava. Falou assim, tem uma perdiz. Lembra daquela espécie que você me falou? Aí na sua janela. É só você ir aí fora que você vai ver ela. É isso aí que eu estava te falando. E aí ele diz que isso marcou a vida dele. Uma história que eu nem botei aqui, mas que também me chamou muita atenção, e esse mesmo James Amos fala, é que anos depois do Roosevelt ser presidente, ele foi lá fazer uma visita a outro presidente, e esse camarada, esse James Amos, registra que o Roosevelt foi falando com
cada pessoa por quem ele passava, falando do nome, falando de detalhes do que estava acontecendo. Ele passou pela cozinha e ele falou com uma das cozinheiras, falou assim, poxa, você ainda faz aquele pão de milho que eu gostava tanto? Ela falou, olha, aqui eu faço agora só para os criados. Ele falou, rapaz, esse presidente tem um mau gosto horrível. Tem aí? Ela falou, não tem, toma aqui. E aí falou que ele foi comendo o pão de milho, andando pela Casa Branca, continuou falando com todo mundo. Então, quem aqui já recebeu uma ligação de uma pessoa importante numa data comemorativa vai entender o que eu estou falando, né? Então, no final é isso, a gente quer se sentir importante. E aí, quando uma pessoa que a gente considera importante fala algum detalhe da nossa vida, cara, isso transforma o nosso dia e muitas vezes transforma a nossa vida. Então, por exemplo, o Dale Carnegie dá esse exemplo, né, de se colocar à disposição dos outros. Nessa época não tinha Google Agenda, não tinha Facebook, não tinha nada para lembrar a gente do aniversário dos outros. Então o que ele fazia? Ele tinha uma agenda especial dos aniversários. Então ele todo dia dava uma olhada lá. Então, quando era o aniversário de algum amigo dele, ele escrevia uma carta ou pelo menos um telegrama. E aí ele fala que isso tinha um alcance muito grande, porque muitas vezes ele era a única pessoa que dava parabéns no aniversário. Isso lá na igreja, né, que eu faço parte, isso é algo que, cara, as pessoas ficam muito felizes quando eu ligo. Quando o pastor presidente da igreja mandou uma mensagem, acabou, mudou o dia da pessoa, a pessoa é o dia mais feliz da vida dela. Então é um negócio que às vezes pra gente que está fazendo, cara, que bobeira, que detalhe, mas muda tudo. Então saber o nome das pessoas. Então eu gosto muito de fazer isso. Quando eu estou entrando aqui, né, vou falar com os vigias. Então falo o nome do camarada, pô, o cara fica muito feliz. Muito feliz. É diferente. Fala, e aí, meu querido, minha querida. Isso é horrível, eu detesto isso. Porque isso é o equivalente à bajulação. Meu amado, isso não ajuda nada. E aí quando a gente, de fato, sabe o nome e fala o nome da pessoa, o Dale Carnegie fala isso nesse livro, né? Não está aqui, mas a palavra mais doce no ouvido de todo ser humano é o próprio nome. Ninguém gosta de uma palavra mais do que o próprio nome. Então quando alguém que você considera importante fala o seu nome, se souber o sobrenome aí, meu Deus do céu, pronto, você é a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque no final a gente se sentiu importante. Então a gente precisa levar isso em consideração e isso significa servir as pessoas. Isso significa se colocar à disposição quando a gente de fato gasta tempo com isso, porque gasta tempo, gasta energia. Você gravar o nome das pessoas, gravar detalhes. Quando a gente conversa com alguém, prestar atenção no que a pessoa está falando, isso exige esforço da gente. Porque geralmente quando a gente está conversando com alguém, a gente fica esperando a pessoa respirar para a gente falar. A gente faz uma pergunta e a gente não está interessado na resposta. A gente está interessado na nossa resposta, a resposta da pessoa. Quem nunca viveu isso, me taca a pedra. Porque isso é muito comum. A gente perguntar algo já esperando qual vai ser a resposta, porque a gente já tem a resposta para a resposta. Isso é. E aí isso, no final das contas, a gente não está interessado no outro. A gente está interessado em, de alguma forma, mostrar que a gente sabe alguma coisa. Tá? Então isso é ser verdadeiramente interessado nos outros. Então, e de fato tem um poeta romano, de um dos, eu não lembro se era século II ou III, Públio Cyrus, ele colocou essa frase: estamos interessados nos outros quando eles estão interessados na gente. Então, quando alguém fala um monte de coisa sobre a gente, pra gente, rapaz, que pessoa interessante, que pessoa legal, que pessoa inteligente, cara. No final é porque a gente está se sentindo importante, tá? Então, uma demonstração de interesse sincera faz sentido. Então, de novo, precisa ser sincero. E se eu não tiver nenhum elogio para fazer, a gente precisa buscar. E a gente precisa ser sincero nisso. Então, de fato, se a gente quiser que as pessoas gostem da gente, e aí, de novo, não é gostar para inflar o nosso ego, mas é gostar porque, no final das contas,
a gente fazer algo de relevante na vida, a gente precisa de outras pessoas. E a única maneira sustentável de fazer isso é num ambiente saudável, num ambiente agradável, num ambiente em que tem interesse mútuo, que tem benefício mútuo. Então é nesse sentido, tá? Que as pessoas gostem da gente. Então, se de fato a gente quer ajudar, quer ser ajudado, a gente precisa pensar no outro, né? Então, tem uma história aqui que eu gostei muito, que o Dale Carnegie falou que uma vez estava indo no correio, estava lá para enviar uma carta registrada, e aí estava lá na fila e viu o menino que estava trabalhando lá, provavelmente a cara de tédio do menino. O Dale Carnegie ficou imaginando, cara, todo dia a mesma coisa, carimba, vê lá o endereço, bota selo. Ele falou, cara, eu tenho que fazer o dia desse menino melhor. Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, cara, vou elogiar qualquer coisa dele. E ficou prestando atenção e tal. E aí falou, virou, quando chegou a vez dele, ele atendeu e falou, rapaz, como eu queria ter esse teu cabelo aí, cara. Que cabelo maneiro. E aí falou que, aí desenvolve a conversa, e aí no final o menino fala assim, rapaz, todo mundo elogia meu cabelo. E aí o Dale Carnegie fala que numa classe dele, um dos alunos ficou bravo, falou assim, pô, mas o que você queria ganhar desse cara? Aí o Dale Carnegie ficou muito revoltado, o que eu ia ganhar? Ganhar nada. Aí ele falou, o que eu consegui? Eu consegui a satisfação de fazer alguma coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer alguma coisa por mim. Então, no final, tem um negócio na gente que a gente gosta de ser útil. Então, o que o Dale Carnegie queria? Ele queria se sentir útil. E ele foi útil. Ele elogiou uma pessoa que não podia fazer nada por ele. Porque ele já estava na fila, já estava na hora de ser atendido, o cara só ia ter que carimbar o negócio e levar para frente, já ia fazer isso mesmo. Então, para o Dale Carnegie não mudou nada. Mas certamente para aquele camarada mudou muita coisa, né? Então, existe uma lei de conduta entre as pessoas em que muitas pessoas ao longo dos séculos falaram isso de uma ou de outra forma, né? E uma vez que eu ouvi um empresário que foi lá na igreja, acho que vocês nem conheceram ele, o Navarro, esqueci o primeiro nome dele, Roberto Navarro. E ele falou algo que até hoje isso fica na minha cabeça, para que a gente de fato consiga participar de círculos com pessoas que de fato são muito importantes, a gente precisa ser interessante sem ser interesseiro. E aí isso só é possível quando de fato a pergunta é o que eu posso fazer por você? Então é sempre olhando para o outro. Isso é ser interessante sem ser interesseiro. Então tem uma lei que é fazer sempre a outra pessoa se sentir importante. Então tem várias maneiras de falar isso, né? Uma das maneiras mais comuns no nosso contexto de Brasil, né? Que até Jesus falou, é considerada a tal da regra de ouro, que é em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Então faça com o outro aquilo que você quer que faça com você, né? E tem várias formas de falar isso. Jesus não foi o primeiro a falar isso, né? Vários outros pensadores ao longo do tempo falaram isso, né? Então, tem algumas frases que mudam tudo. Olha, me perdoa te incomodar, mas poderia fazer isso, isso e isso. Olha, muito obrigado. Poxa, obrigado por isso que você fez. O por favor, poxa, cara, te magoei, né? Me perdoa. Então são coisinhas que geralmente isso, se a gente não é intencional nisso, isso não virou um estilo de vida, isso acaba doendo. Que a verdade é essa. Porque isso fere o nosso orgulho. Agradecer significa que eu olhei para o outro e de fato entendi que o outro fez um esforço e que eu não era merecedor daquele esforço, né? Então, quando a gente faz alguma coisa e pede perdão, isso de novo, isso machuca. Por quê? Porque no final a gente está se diminuindo, no final a gente está reconhecendo que o outro é mais importante que a gente. Mas o Dale Carnegie fala que esse tipo de frase são como pequenas cortesias que agem como um lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida. E, incidentalmente,
são marcas da boa educação. Esse incidentalmente é ele sendo, né, sarcástico, nem um pouco incidental. Então, não só é educado, não só é gentil, mas de fato, isso quando é sincero no que a gente está fazendo, isso muda muita coisa. Então, algo que é isso mesmo, a gente precisa fazer com que o outro se sinta importante. Isso só dá para fazer sendo sincero naquilo que a gente está fazendo, né? E a verdade é que quase todo ser humano acha que é melhor que você em alguma coisa. E provavelmente é mesmo. Em alguma coisa, provavelmente essa pessoa é melhor que você. E quando a gente entende isso, é uma maneira de fato, conectar. Então, tocar o coração nesse sentido, de se conectar, é de fato fazer com que essa pessoa reconheça, fazer com que essa pessoa entenda que você reconhece isso. Então, um exemplo, eu não tenho nenhuma capacidade de cantar, eu canto muito mal. E tem muitas pessoas que cantam muito melhor do que eu. E quando eu estou num contexto desse, fazer com que a outra pessoa entenda que eu reconheço isso, faz com que essa pessoa se sinta importante. Então, eu peguei aqui um exemplo, poderia citar vários. Então, tem gente que cozinha muito melhor que eu. E fazer com que essa pessoa saiba disso, que eu sei que ela cozinha melhor que eu, faz com que ela fique feliz, ela se sinta importante e tantas outras coisas, né? Tem um pensador muito famoso, Paulo de Tarso, que ele escreve numa das cartas que ele enviou: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Porque isso faz com que a gente, de fato, olhe para o outro procurando aquilo que o outro tem de bom. Então, o que o outro tem de bom? E nisso eu posso e devo elogiar. E se de fato alguém faz algo melhor que eu, deixa ela saber isso. Você vai entender que isso vai abrir um monte de porta, tá bom? Aí se a pessoa ficar arrogante por isso, aí é um problema dela. Aí ela é que precisa se resolver, mas a gente não tem a capacidade de tornar ninguém mais ou menos arrogante. Se ela se acha, ela vai continuar se achando. Só que quando a gente é sincero no elogio, até as pessoas que se acham muito, elas são tocadas. Não tenha dúvida disso. Então, fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. E aí aqui já estou caminhando para o final. Tem um exemplo. De novo, como o Dale Carnegie, ele falava muito para vendedores, ele no curso dele tinha muitos vendedores, aí ele fala de um caso, de um camarada que ele queria vender carvão para uma empresa de trens a carvão, só que ele era de um grupo de pequenas empresas. E essa companhia tinha mudado uma política na empresa e agora só queria comprar de grandes corporações. Não queria mais ficar fazendo compra com pequenos comerciantes, o que, dependendo do negócio, faz sentido, porque às vezes não tem a quantidade total, aí tem que ficar comprando de um monte de gente, é mais fácil comprar de um só e compra de uma vez só. E aí o aluno do Dale Carnegie ficou revoltado e contou isso para ele. Falou: rapaz, que absurdo, não sei o que. Aí o Dale Carnegie deu um trabalho para a turma e falou: então, você vai voltar agora nesse camarada, porque no trabalho de vocês vão ter que defender o ponto de vista de alguém. E aí esse vendedor chegou de novo no cara que tinha fechado a porta na cara dele e falou assim: olha, vim aqui, não quero te vender nada, não quero vender carvão, mas eu tenho aqui uma série de perguntas que eu preciso fazer para um trabalho, de um curso que eu estou fazendo. E aí eu queria entender de você algumas coisas. Quando ele foi lá vender, eu acho que ele não ficou 10 minutos. E esse camarada mandou ele embora. Quando ele foi lá perguntar, fazer um monte de perguntas, ele ficou, se eu não me engano, mais de 5 horas. E quando acabou a entrevista, ele falou assim: olha, semana que vem você volta aqui que eu quero comprar carvão com você. Por quê? Porque ele ficou verdadeiramente interessado no outro. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que no final de tudo é olhar para o outro. Quando a gente de fato quer
influenciar pessoas para que juntos a gente faça alguma coisa de relevante, para de fato tornar um ambiente mais agradável, de fato para motivar as pessoas a fazerem aquilo que a gente entende que é bom para elas. A gente precisa ter um olhar intencional de fazer elogios sinceros, buscando de fato olhar do ponto de vista da outra pessoa, de fato deixando muito claro que ela é importante. Porque no fundo, todos nós queremos nos sentir importantes. Beleza? E aqui eu deixo 3 sugestões de livro. O primeiro que eu falo é esse aqui, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas, que é o livro que eu me baseei para falar nessa palestra. Eu usei 5 capítulos. Esse livro, se eu não me engano, são 20 capítulos. É um livro que mudou a minha vida. Eu sugiro para todas as pessoas do universo lerem esse livro. Tá? Um livro que eu li esse ano que eu gostei demais, me ajudou a entender muita coisa, esse do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Algumas coisas ele fala são muito específicas para o contexto que ele fala, mas tem várias dicas bem legais. E um outro que eu também li esse ano é esse, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, é a continuação de um livro que eu já sugeri aqui, que é 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Então esse livro é a continuação. Então um amigo do John Maxwell virou para ele e falou assim: rapaz, eu gostei muito daquele seu livro, mas eu tive muita dificuldade de aplicar aquelas leis no meu contexto. Ele falou assim: não seja por isso. Isso quer dizer que eu é que errei e não soube dar exemplos práticos, apesar do livro ser muito prático. Então ele criou um livro só com aplicações de como você usa aquelas leis no dia a dia. Então é muito, muito, muito legal mesmo. Tá? Então, muito obrigado. Queria agradecer aí a presença de todos vocês, tá bom? Obrigado aí. Então, todas as imagens eu peguei no pexels.com, tá bom? Elas são gratuitas. Ou 2 delas estavam em domínio público. Então, isso é só para dizer, já que isso aqui vai para o YouTube, para ficar lá registrado, que eu não estou me apropriando das imagens de ninguém, tá bom? Então, se você